Um nerd perdedor decide declarar o seu amor para a garota mais bonita da escola na frente de todo mundo, e agora por conta disso terá que enfrentar o ex-namorado dela, que é um militar psicopata. Pessoal, no vídeo de hoje iremos recapitular a história do filme Eu Te Amo, Betty Cooper. Então preparem-se, acomodem-se no sofá e vamos lá. Na formatura do ensino médio, Dennis, incentivado por seu amigo Rich, faz um discurso impulsivo, onde declara seu amor por Betty Cooper e diante de todos diz que a ama. Betty fica surpresa com o ocorrido, enquanto o namorado dela, um militar, fica furioso. Enquanto isso, Dennis começa a falar sobre os problemas de sua vida e a criticar os outros alunos, o que não agrada a ninguém. Ele também expõe que Rich é LGTB, o que complica ainda mais a situação. Após o discurso, a senhora Gleason repreende Dennis, dizendo que seu comportamento foi inapropriado e dizendo que seu futuro acadêmico em Stanford está em risco. Dennis argumenta que precisava ser honesto, pois Betty não se lembraria dele após a formatura. Tocada pela situação do garoto, a mulher o aconselha a procurar por outra garota, e nesse momento Betty chega ao local. Embora envergonhada, ela diz que o gesto do garoto foi fofo, mas se afasta quando Rich aparece. Antes de ir, Dennis a convida para uma festa, e Betty diz que talvez apareça. Nesse momento, o namorado de Betty, ainda furioso com o que foi dito, aparece e então derruba Dennis e pisa em seu pescoço. Naquele momento, a senhora Gleason chega e pergunta se está havendo algum problema naquele local. Kevin então levanta Dennis e diz que não está acontecendo nada, e que eles estão apenas brincando. Brincadeira. Beleza, irmão, tamo junto. Uma brincadeirinha pra quebrar o clima, né? Essa parada aí. Bom almoço aí, bom sábado, irmão. Enquanto retornam para casa, Rich afirma a Dennis que não é LGTB e pergunta por que ele acha isso. Então vemos uma lembrança onde ele e seu melhor amigo estão assistindo um filme em sua infância. E nesse momento, Rich sugere para que eles gravem a cena daquela luta com suas girombas eretas. Após essa lembrança, Dennis tenta disfarçar, dizendo que é pelo fato de Rich nunca ter se envolvido profundamente com uma garota. E então o garoto diz que Dennis também nunca fez isso, mas Dennis tenta justificar dizendo que pelo menos ele já namorou antes. No outro dia, Rich chega na casa de Dennis para ajudar com a festa que eles estão planejando. E durante o café da manhã, o pai de Dennis se senta à mesa e diz para Dennis e seu amigo para que aproveitem o verão e façam tudo o que desejam. Ele também alerta Dennis sobre usar proteção. Desconcertado, o garoto comenta com Rich que acha que seu pai quer que eles façam coisinhas, e Rich questiona se eles deveriam fazer um com o outro. Então Dennis rapidamente responde que não. Do lado de fora, os jovens esperam por Betty, e para surpresa de Dennis, não só Betty, mas todas as suas amigas chegam ao local também. Nesse momento, Betty pergunta onde está rolando a festa, e Dennis responde que é ali mesmo. Ao entrar na casa, as garotas percebem que são as primeiras a chegar, e então acham isso estranho. Ao chegarem na cozinha onde seria a festa, Dennis oferece salgadinhos orgânicos e sem gordura. Uma das garotas questiona se ele está a chamando de gorda, e Rich intervém dizendo que Dennis jamais faria isso, pois ele não é um retardado. Nesse momento, a garota pergunta qual seria o problema em ser retardado, e diz que seu irmão era retardado, o que acaba deixando eles em choque. Mas nesse momento, as garotas começam a rir, e Rich, acreditando que tudo foi uma brincadeira, diz que ela provavelmente nem tem um irmão, mas ela responde seriamente que sim e que ele foi jogar no Vasco. Eles então continuam pensando que era apenas uma piada e riem, mas logo em seguida percebem que não era. Nesse momento, Betty recebe uma ligação de seu namorado. Enquanto isso, uma das amigas pergunta se tem algo para beber na festa, e Dennis responde que seu pai não bebe. Enquanto isso, Betty discute com Kevin no telefone, que quer saber onde ela está. Ela se recusa a dizer e observa Dennis tentando abrir uma garrafa. Nesse momento, o garoto acaba se machucando e começa a sangrar. Após muita dificuldade, ele finalmente abre a garrafa, mas a rolha acaba acertando seu rosto e então ele desmaia. Ao ver isso, Betty corre para ajudá-lo. Ela pede a Rich para que pegue algo congelado para que possa colocar no rosto de Dennis. E enquanto ela está em cima dele, preocupada com o que aconteceu, Dennis, visivelmente nervoso, acaba ficando saliente. Uma das garotas pergunta se Dennis machucou as costas,
e ele responde que sim, mas a garota ao lado faz um gesto insinuando que ele machucou outra coisa. Nesse momento, acidentalmente Rich deixa uma delas ver que ele está segurando um pacote de proteção, e depois disso as garotas decidem ir embora. Quando Beth vai se despedir de Dennis com um beijo na bochecha, ela percebe algo estranho. Ela ouve uma caminhonete se aproximando da casa e percebe que é Kevin, que rastreou a localização dela. Dennis, desesperado, tenta fechar a porta e alerta a todos para não se mexerem, pois Kevin veio para eliminá-los. Beth então diz para eles se acalmarem, pois o máximo que ele pode fazer é bater um pouco neles. E então, nesse momento, o grupo de Kevin começa a bater na porta tentando abri-la. Dennis percebe que as janelas estão abertas e corre para fechá-las, enquanto Beth diz que ele é bonitinho. Desatento, Dennis esquece uma das portas abertas, permitindo que Kevin vá da casa. Beth tenta acalmá-lo, dizendo que ele não precisa ter medo, pois vai tentar resolver a situação. Quando ele entra na casa, Beth o parabeniza por tê-la encontrado, e sentindo um cheiro estranho, Beth pergunta se Kevin usou aquela farinha errada. Furioso, ele a manda parar de encher o saco e então começa a destruir a casa de Dennis. Quando Dennis pede para Kevin parar de destruir sua casa, ele responde que vai mandá-lo para o Vasco. O tumulto aumenta e Kevin, junto com seus amigos, começa a arremessar objetos na direção de Dennis, até mesmo um micro-ondas. Desesperado, Dennis tenta correr para o segundo andar, mas Kevin o persegue. Ele e Rich conseguem se trancar em um dos quartos procurando uma arma enquanto Kevin tenta arrombar a porta. Nesse momento, Rich encontra um sabre de luz de brinquedo e joga para Dennis se escondendo no armário. Após arrombar a porta, Kevin vê uma foto de Beth no teto, o que o deixa ainda mais furioso. Dennis tenta ameaçar Kevin com um sabre de luz, mas Kevin pega os braços de um esqueleto decorativo e começa a bater em Dennis, que pede ajuda ao Rich. Quando Rich sai do armário e vê Dennis sendo brutalizado, ele abre a janela e foge. Beth entra no quarto e vê Dennis sendo agredido e pega o crânio do esqueleto e nocauteia o seu então ex-namorado. Ela então diz para que Dennis saia dali rapidamente. Após escapar, ela olha para o teto e vê sua foto pendurada e fica chocada com aquilo. Dennis vai até o telhado para ajudar Rich, mas ao tentar socorrê-lo, ele acaba caindo. Nesse momento, Kevin se levanta e, vendo Dennis na beirada do telhado, ele enfia o sabre de luz em um lugar não muito agradável, fazendo-o cair. Depois disso, Dennis levanta o seu amigo e percebe que os valentões estão atrás deles. Durante a fuga, Dennis não presta atenção na rua e acaba sendo atropelado pelo carro de Beth, que sai correndo para saber se ele está bem. Ela pergunta por que ele se jogou na frente do carro, dizendo que achava que ele era inteligente. A garota então chama Dennis e seu amigo para entrar em seu carro e então eles fogem do seu ex-namorado ciumento. Naquela noite, enquanto ainda estão em fuga, Dennis pergunta a Beth por que ela está dirigindo de forma tão apressada, mesmo após escaparem. As amigas de Beth comentam que ela sempre dirigiu assim. Dennis então tenta agradecer a Beth por tê-lo salvado, mas ela responde que não o salvou, afirmando que ele se jogou em seu carro e que só estava fazendo isso porque Kevin poderia ser preso, uma vez que estava sob o efeito de produtos ilícitos. O jovem então pede emprestado o celular de Beth para avisar seus pais sobre o que aconteceu com a casa, mas eles não atendem, pois estão muito ocupados no momento. Ao perceber que o namorado pode rastreá-los novamente, Beth pega o celular de Dennis e o joga para fora do carro. Logo em seguida, eles param em um posto, e Dennis acaba caindo com a cabeça em seu colo após Beth frear bruscamente. No estabelecimento, a garota pergunta se eles não deveriam comprar alguns curativos para Dennis, mas o garoto diz que está bem. Após comprarem algumas comidas e bebidas, eles vão até o caixa para pagar. O atendente pergunta o que aconteceu com o namorado da garota e ela responde que ele é seu irmãozinho. Ele então pergunta sobre o rosto de Dennis e ela diz que foi o pai deles que o espancou. O homem então se desculpa e afirma que não deveria ter perguntado, e então pede a identidade de Beth. Ao ver que a identidade é falsa, ele diz que não poderá vender para eles, mas Beth convence o homem a vender os produtos em troca de um beijo. Ao chegarem no carro, Dennis e as garotas não conseguem acreditar que Beth beijou aquele homem por bebida. Incomodado, Dennis diz que aquela não é a Beth Cooper
Cooper que ele conhece. Seu amigo Rich, tentando justificar, diz que também o beijaria. Todos olham para ele assustados e então ele diz que não é LGTV, pois seria só pra rir, e se for pra rir tá tranquilo. Aí eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é tu deixa eu te beijar, né? Aí ele falou, mano, tu é. Eu falei, não, tu que tu que deixa? Isso só porque eu tava testando ele. Após chegar em um acampamento, Beth abre uma garrafa com os dentes e, tentando impressioná-la, Dennis tenta fazer o mesmo, mas acaba quebrando um de seus dentes. De repente, seu celular começa a tocar uma música da banda Kiss. Dennis tenta desligar rapidamente, dizendo que não sabia como aquela música tinha ido parar ali. Porém, Beth pede a ele para que deixe a música tocar, revelando que seu nome foi dado a ela por conta dessa música, pois seus pais eram grandes fãs de heavy metal. Percebendo que está rolando um clima entre eles, os amigos dizem que vão ao banheiro, e então Dennis elogia os pais de Beth por serem fãs de heavy metal. Ele então pergunta no que ela está pensando, e ela responde que nada. Dennis pergunta o que ela fará após a formatura, e ela responde que provavelmente fará uma universidade na mesma região. Ele tenta convencê-la a ir para a mesma faculdade que ele, e ela responde que se tiver dinheiro irá. Curiosa, ela questiona a Dennis sobre o momento em que ele disse que ela não era a Beth Cooper que ele conhece. Dennis afirma que ela nunca beijaria alguém por bebidas, e então declara que a Beth Cooper que ele conhece é melhor que aquilo. Enquanto isso, as amigas de Beth e Rich tentam derrubar algumas vacas, mas os animais começam a persegui-los. Beth escuta o barulho e pergunta a Dennis se aquilo eram vacas, e nesse momento Rich chega dizendo que uma das vacas o mordeu. Dennis acha aquilo impossível, mas Beth sente um cheiro horrível e percebe que os sapatos de Rich estão cheios de esterco. Ela o avisa para remover os sapatos, pois não entrará no carro assim. Sem alternativas, Rich tira os sapatos e entra no carro. Depois disso, Beth começa a acelerar loucamente pela floresta. Dennis a alerta para ligar os faróis, e após ela fazer isso, acaba perdendo o controle do carro e batendo em outro veículo que estava estacionado na floresta. Para a surpresa deles, saem de dentro desse carro os pais de Dennis, que estavam passando a noite na floresta. Dennis então agradece pela noite, mas afirma que agora está ferrado. Beth então rapidamente acelera o carro novamente, fugindo dos pais dele. Enquanto isso, o pai do garoto grita para que os jovens tomem mais cuidado. Após isso, Beth leva Dennis a uma festa que está acontecendo em uma mansão, que pertence a Valley Woolley, uma garota a quem Dennis chamou de piranha durante seu discurso na frente de toda a escola. Beth tenta tranquilizar Dennis dizendo para que não se preocupe, já que Valley deve estar em seu quarto fazendo coisas ilícitas com alguém. Ao ir ao banheiro, Dennis é abordado por um valentão chamado Greg, que ele ofendeu em seu discurso. O valentão arrasta Dennis para uma sala e de forma inesperada começa a perguntar como ele sabia da informação sobre seu passado, já que Dennis havia mencionado que o rapaz foi estudado em sua infância. Greg, visivelmente emocionado, começa a chorar e abraça Dennis. Desconfortável, Dennis tenta acalmá-lo e sugere que Greg deveria buscar ajuda. Visivelmente triste, o valentão diz que irá ligar para Dennis em breve para que eles possam conversar, e pergunta se estaria tudo bem nisso. Dennis responde que sim, mas talvez fosse melhor um profissional treinado. O valentão então o abraça e começa a cantar uma música. Após isso, Greg agradece e os dois voltam para a festa. Rich pergunta onde está Beth, e Dennis responde que ela está por aí. Rich então comenta que sabia que aquele discurso era uma boa ideia, dizendo que graças a isso Dennis descobriu que Beth é uma maluca e que ele deveria ir se divertir, pois sua nova obsessão pode estar naquela festa. Então nesse momento Dennis encontra sua primeira namorada, Patty. A ex do garoto pergunta o que aconteceu com seu rosto, e Rich responde que Dennis teve uma briga com o ex-namorado de Beth Cooper, e ele acrescenta que se Dennis está mal, imagina o outro cara que está no hospital todo estourado. Nesse momento, Patty diz que Kevin está lá em cima, e os dois então ficam nervosos e arrumam uma desculpa para se retirar dali. Beth pergunta para Dennis onde ele vai, e ele responde que precisa
ir embora. Nesse momento, ele ouve a voz de Val e Wooly, chamando-o de idiota enquanto se agarra com Kevin e pergunta o que ele estava fazendo naquela festa. Kevin então desce as escadas e chama seus amigos tentando iniciar uma nova briga. Várias pessoas fazem um círculo em volta de Dennis aguardando para que a briga se inicie. Antes que Kevin comece a espancar Dennis, Val diz que ela não é uma inútil e que ele deveria olhar quantos amigos ela tem na festa, incentivando Kevin a atacar Dennis. Quando Kevin está prestes a dar o primeiro soco, o treinador Ralph intervém, afirmando que se forem lutar, precisam seguir algumas regras básicas. Dennis fica confuso, achando que o treinador estava ali para acabar com a briga, mas para sua surpresa ele quer apenas que a luta seja justa. Nesse momento, Dennis se recusa a brigar e diz a Kevin que ele já venceu. Pedindo desculpas, Dennis se rende e acrescenta que Kevin ficou com a garota e o humilhou na frente de todos os colegas. Kevin então não hesita e acerta um soco em seu rosto, derrubando-o nos braços de Patty. O treinador fica satisfeito e comenta que aquilo foi um belo golpe. Kevin então ordena que Patty levante Dennis e ela começa a motivá-lo, dizendo que ele pode vencer o valentão. Nesse momento, Greg, que havia desabafado com Dennis, vê a briga acontecendo e pede a Kevin que deixe o garoto em paz, partindo para cima dele e de seus amigos, os derrubando. Kevin então se levanta e questiona se isso é tudo que Greg tem. Os dois voltam a brigar e o valentão dá 2 chutes no rosto de Greg, o que acaba o nocauteando. E quando Kevin estava prestes a finalizar Dennis, Beth explode a janela da mansão com uma caminhonete e grita pelo nome de Dennis pelos alto-falantes, pedindo que ele fuja daquele local. Nesse momento, Greg se levanta e acerta um soco em cheio no rosto de Kevin, e então diz a Dennis para ligar para ele. Nesse momento, ele corre até Beth e juntos eles fogem daquela festa. No carro, Beth diz a Dennis que ele deve agradecê-la por ter salvado sua vida novamente. Dennis, por sua vez, responde que aquilo não tem mais graça, já que seu namorado homicida tentou mandá-lo de arrasta novamente. Após a fuga, Beth leva seus amigos até a escola, revelando que tem a chave de lá por ser líder de torcida. Na quadra da escola, as garotas pedem para Dennis e seu melhor amigo se sentarem e começam a fazer um show de líderes de torcida só para eles. Rich, vendo aquilo, se empolga e decide participar. Após isso, Beth convida suas amigas para irem ao chuveiro e Rich tenta convencer Dennis de que aquele é o momento de eles irem também. No entanto, Dennis diz que não foram convidados e tenta tranquilizar o amigo, dizendo que ele não precisa provar nada a ninguém, insinuando que se Rich for LGTB, não haveria nenhum problema. Ignorando a conversa, Rich decide ir até o chuveiro onde as garotas estão. Ao chegar de fininho no banheiro, Dennis percebe as garotas e, envergonhado, pede desculpas e tenta se retirar, mas elas o encorajam a não ser tímido e o convidam a se juntar a elas. Nesse momento, ele fica completamente atordoado ao ver Beth. Após isso, Rich aparece no vestiário e convence Dennis, lembrando que momentos como aqueles são raros e que ele deveria aproveitar. Rich então cita o pai de Dennis, que sempre diz para fazer de sua vida algo extraordinário. No entanto, Dennis apenas quer sobreviver àquela noite. Rich retruca dizendo que você não está realmente vivo se não estiver vivendo, e sem hesitar corre para o banheiro onde estão as garotas. Inspirado pelas palavras de seu amigo, Dennis decide se juntar a elas também, mas quando estava prestes a fazer isso, Kevin chega sorrateiramente e interrompe o momento, surpreendendo Dennis com um soco na cara e fazendo-o cair. Kevin começa a desferir chutes contra o garoto, mas ele consegue escapar da situação, evitando que suas ervilhas se tornem purê. Percebendo a situação, Rich corre para defender seu amigo e, com uma toalha molhada, começa a usá-la para atacar os valentões. Ele grita para que as garotas e Dennis fujam, e nesse momento vemos um flashback onde Rich, ainda pequeno, treinava para que nunca mais fosse atacado com toalhas molhadas. Após essa lembrança, Rich enfrenta o grupo de valentões em uma intensa batalha de toalhas.
falhas. Depois de humilhar todos eles, o garoto corre para fugir com seus amigos. E nesse momento, Beth culpa Dennis por tudo aquilo estar acontecendo, dizendo que se não fosse por seu discurso, nada disso estaria acontecendo. Dennis então relembra a Beth que ela mesma disse que aquele momento foi bonitinho, e nesse momento Beth pede a ele para que tire as suas roupas, já que está fedendo. Ela então gira as roupas dele e acaba deixando-as voar pela janela, e então freia bruscamente para que Dennis possa pegá-las de volta. Nesse momento, ele acidentalmente deixa sua cueca da sorte escapar, o que faz com que as amigas de Beth comecem a dar risada. Beth então diz para suas amigas que rir da situação do garoto é uma crueldade, e vai até Dennis para cobri-lo. Enquanto isso, ele pergunta a Beth por que ela saiu com Kevin, e ela explica que no começo ele era legal, a fazia rir e se sentir especial, e ela pergunta a ele por que ele fez aquele discurso. Ele responde que não sabe, mas que talvez quisesse apenas conversar e que poderia ser a sua última chance. Enquanto os dois conversam, eles avistam a camiseta de Dennis que foi pega por um guaxinim. Ao tentar interagir com o animal, ele os ataca e então ambos acabam correndo de volta para o carro. Quando chegam à cabana do pai de Tracy, eles decidem aproveitar aquele momento juntos para ficar um pouco alucinados. Beth, então observando o amanhecer, pergunta a Dennis se ele gostaria de ir ver o sol nascer com ela. Enquanto isso, vemos Rich brincando com uma espingarda do pai de Tracy. Com o nascer do sol, Beth comenta sobre sua grandeza, e Dennis responde que é apenas uma ilusão de ótica. Ela então diz que ele sabe de muita coisa, mas quando uma garota diz que o sol é grandioso, a única coisa que ele deve fazer é abraçá-la. Dennis então tenta seguir o conselho e se aproxima, mas Beth menciona que isso é uma referência para um momento futuro, o que deixa o jovem confuso e dizendo que tentará se lembrar daquilo. Enquanto isso, no sofá, Kemi e Tracy questionam Rich sobre o motivo de ele não ter ficado empolgado com elas no chuveiro, já que ele não é LGTB. Ele tenta justificar que estava apenas tentando ser legal, mas as garotas insistem que nenhum garoto de 18 anos é tão legal assim. Rich se defende dizendo que ele realmente é um cara legal. Nesse momento, elas começam a provocá-lo, e Rich decide provar seu ponto de que ele não é o que elas estão afirmando, e então as leva até o quarto. O momento não dura muito, mas ao menos elas descobrem que Rich de fato não é LGTB. Enquanto isso, Beth pergunta a Dennis se ele ainda ama e se a acha atraente. Ele então responde que ela é bem diferente do que ele imaginava, dizendo que ela é sincera, assustadora e divertida, e afirma que nesse momento que passou com ela, ele se divertiu mais do que em qualquer outro momento da escola. Beth então menciona que ele vai para a universidade, enquanto ela continuará onde está. Ela expressa a ideia de que sua vida se tornará comum, mas Dennis a contradiz, afirmando que a Beth Cooper que ele conheceu é a pessoa mais incrível que existe e que sua vida não será comum, mas sim incrível e extraordinária. E então, nesse momento, os dois finalmente se beijam. Enquanto isso, os pais de Dennis chegam em casa e ficam intrigados com o que aconteceu, e se perguntam sobre como o micro-ondas foi parar na parede. Quando Dennis chega com Beth e seus amigos, seu pai menciona que já tinha visto aquele carro antes. Ele pergunta se Dennis se divertiu e o garoto responde que sim. O pai comenta que eles precisam castigar Dennis de alguma forma e ele diz que já esperava por isso. E então conclui que seja qual for o castigo, valeu a pena. Nesse momento, Beth deseja a Dennis boa sorte em Stanford e ele responde que deseja o mesmo para ela em sua nova jornada. Ela então sugere que eles voltem a fazer algumas loucuras como essa novamente e então se despede do garoto com mais um beijo e diz a ele que ele está ficando melhor nisso. Antes que a garota vá embora, Dennis diz que haverá novamente no encontro de 10 anos e que se ela ainda estiver solteira, ele se casará com ela. Após as garotas irem embora, Rich se despede de Cami e revela a Dennis que ele de fato é LGTB. Então ele é? Mas ainda está confuso, mencionando que talvez corte para os dois lados, já que se envolveu com duas garotas na noite anterior. Dennis responde que isso não significa muita coisa, lembrando que também beijou Beth Cooper.
Rich então incentiva a Dennis a agir logo e convidar Beth para sair, sem esperar o encontro de 10 anos. Ele sugere algo ousado, como ir até a casa dela com uma música em sua janela. Dennis hesita e diz que isso iria parecer perseguição, mas Rich argumenta que se ela realmente o ama, não irá se incomodar. Pessoal, por esse vídeo é só. O que acharam do filme? Deixem nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui, até a próxima e fui!